Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Satsang Cast com Camila Heitz. Aqui é um espaço para respirar fundo e mergulhar na tradição do yoga, nos ensinamentos da cultura védica e numa espiritualidade viva aplicada ao nosso dia a dia. Cada episódio é um convite ao autoconhecimento, à escuta profunda e ao alinhamento com o Dharma, aquilo que dá sentido à nossa existência. Se esse conteúdo ressoa com você, curta, compartilhe com alguém que também está nessa busca e venha comigo se aprofundar ainda mais no programa Satsang, onde estudamos juntos os fundamentos do yoga e da cultura védica de forma profunda e acessível. Agora sim, respire e vamos começar. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então hoje eu vou falar sobre o Kaivalya Pada, o quarto capítulo do Yoga Sutra, esse livro que tem 196 aforismos ou frases ou sínteses, né? Cada sutra é como se fosse um código e cada capítulo traz a atenção para alguns dos aspectos do yoga. Então a gente já falou sobre o Samadhi Pada, onde ele dá a definição de yoga. A gente falou sobre o Sadhana Pada, que é o nosso capítulo para estudar. Então, provavelmente mais para frente a gente vai começar a estudar cada um dos angas, e daí começa com yamas e niyamas. E depois a gente falou sobre o Vibhuti Pada, sobre esse lugar no yoga que traz, que dá poder para a gente, né? Poderes psíquicos. E então agora a gente vai falar sobre o Kaivalya Pada, que quer dizer liberdade. Costuma ser traduzido como liberdade, mas não é uma liberdade tipo de fazer o que eu quero. É uma liberdade no sentido mais profundo, como a consciência descansando em si, sem confundir o observador com aquilo que é observado. Então é uma liberdade na mente, de consciência. Se você já sentiu a tua mente te puxar, te contar história, te fazer acreditar em emoções e identificações, esse capítulo e essa conversa vai falar com você. E eu vou trazer aqui, vou sugerir 3 sutras desse capítulo para a gente conversar, né? Porque eles abrem portas, chaves práticas para a prática no tapete e para o estudo e a prática na vida. Então, o objetivo aqui é orientar você que está ouvindo sobre alguns pontos desse capítulo. Então, esse é realmente um capítulo que quase que fecha, né, um fechamento filosófico, onde Patanjali retorna alguns pontos que já foram mencionados anteriormente e aprofunda o tema. Geralmente, o conhecimento védico ele é passado assim, a gente fala, daí a gente fala de novo, daí a gente fala de novo de outro jeito, até que a informação realmente entre, né, essa informação se torne um conhecimento aplicado à vida. Por isso que a gente está sempre tendo que estudar, né? Não dá para parar, achar que fez um curso de formação e agora dá para parar de estudar. Não, daí faz uma especialização e daí continua praticando, continua tendo esse contato com o professor, né? Continua semeando, regando e cuidando, né, desse ambiente que o yoga trabalha muito, que é a mente. Então, a gente está sempre cultivando uma maturidade para a mente. E o Kaivalya Pada traz uma clareza e uma percepção profunda do yoga, né? Ele fala sobre o que é a mente, como ela cria expectativas, experiências. Ele fala sobre o que é karma, como as impressões e as tendências que já vêm com a gente.
né? Alguma bagagem. Toda ação que a gente faz produz uma reação e a gente vai acumulando ali experiências e tendências. E como acontece a libertação, assim, a liberação, quando a consciência para de se identificar com os movimentos da mente. É uma ideia importante aqui que Patanjali fala, que não está interessado em anular a vida, ele tem interesse em clarear a percepção. A mente pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas também pode ser um grande problema quando ela se torna nosso dono, né? Quando a mente é que te leva para os lugares e não você que leva a mente para os lugares onde você quer. Então a gente vai estudar 3 sutras que eu escolhi para hoje e eu vou ler no sentido geral, comentar e sempre trazer uma aplicação bem concreta, né? E a gente vai começar com o primeiro sutra mesmo, que fala sobre os siddhis, que são os poderes, que a gente até já falou no capítulo anterior, né? Essa capacidade extraordinária que os siddhis, elas podem surgir pelo nascimento, né? Então tem pessoas que já nascem mais preparadas, pode ser através de ervas e mantras. Então, Patanjali fala mesmo de ervas, aushadhi, uma junção de ervas, né? E mantras, frases sagradas, e também de tapas, ou esforço sobre si próprio. Logo no começo, Patanjali fala dos siddhis, e isso pode confundir muito a gente, porque parece que o yoga está prometendo esses poderes, mas a chave aqui Patanjali está dizendo que efeitos diferentes podem aparecer por caminhos diferentes e que isso não é necessariamente um sinal de libertação. Caminhos diferentes também, assim, existem muitas formas de praticar yoga, a gente tem que ter essa noção. Uma das que dizem que é a mais profunda e mais fácil de chegar ao samadhi e à autorrealização é o Bhakti Yoga, né? O yoga devocional. E, assim, perceber que são muitas vertentes, muitas formas de chegar ao Samadhi, ele é muito atual, né? Porque hoje a gente vive essa cultura espiritual que às vezes até confunde a gente, né? Com uma sensação forte de alguma coisa como verdade, ou uma experiência mística como maturidade, ou carisma como realização. Então, Patanjali é bem sóbrio, ele fala sobre o siddhi, pode acontecer, mas os siddhis não são o objetivo. Muita gente se perde aí. E os siddhis, na verdade, podem virar uma distração, né, do que é essencial, do que é essa libertação, esse kaivalya. Então, independente de qual é o teu objetivo em relação ao yoga, como professor, como praticante, eu te faço uma pergunta para você refletir, né? Como que como você está praticando? Você está praticando por qual objetivo? Qual é o teu sadhya? É para performar ou é para realmente perceber? No caminho do yoga, a maturidade não é ver luz, né? Ou ter uma experiência transcendental. Maturidade é não ser arrastado pelo que parece ser, não ser arrastado pela mente, ou pela ilusão de ter sentido alguma sensação e achar que aquilo ali é o objetivo final. E tá tudo tranquilo, é importante também a gente perceber, ter essa capacidade de ver os pequenos grandes passos que a gente dá em relação ao yoga e ao nosso objetivo. Porque o que a gente tem que ter noção é de que não é só uma escada ascendente, que eu só vou melhorar no yoga, né? A gente vai estar tentando chegar o quanto antes na nossa natureza, na nossa essência. Então eu trago uma reflexão aqui bem importante, que outro dia até eu postei, que é assim, o yoga não quer te transformar em algo diferente do que você é. Ele te convida a lembrar de quem você é por trás das camadas, das expectativas, das tentativas de ser melhor. Não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre reconhecer o que sempre esteve aí. Porque na sua essência,
você já é inteiro, já é suficiente e já é pura paz. E talvez a prática seja só isso, parar de se afastar de você mesmo. Isso seria a grande libertação, né? Não precisar se transformar em algo diferente do que você é, mas reconhecer na essência quem você é. Então, tudo que a gente faz, na verdade, tudo que a gente tem estudado, serve para que você consiga sentar com você mesmo, estar com você e daí perceber qual o seu propósito, o que você veio fazer aqui, se alinhar com as leis do universo, se alinhar com o que você veio fazer, deixar a vida mais tranquila, sem tanta luta, sem tanto necessidade, sem tanto desejo, né? Então, vou trazer um sutra desse capítulo que ele é bem interessante, que diz assim: a ação do yogi não é branca nem preta. Então, no sentido geral, a ação do yogi, ela é diferente, porque principalmente ela não está atrelada ao resultado, ela é a ação presente, na presença. Então, não é uma ação meramente boa ou má, como uma ação comum. Ela não gera o mesmo tipo de encadeamento kármico, porque você faz ação livre das expectativas daquilo que vem. Esse sutra é profundo e exige cuidado para que a gente para não virar uma desculpa espiritual. Patanjali não está dizendo que iluminado faz o que quer e que não vai ter karma. Ele está descrevendo um estado de consciência em que a ação nasce da clareza, da consciência e não da compulsão. Em geral, a gente age assim, né? Eu sinto algo, eu me identifico com aquilo, eu reajo, eu reforço um padrão e isso vira uma tendência, vira hábito, vira destino. E o yoga, na verdade, ele é um instrumento muito grande para que a gente consiga fazer um upgrade. Sabe quando você está com um sistema no teu no aplicativo, em alguma coisa, né, no computador e tem que fazer um upgrade, né? Então faz esse upgrade, na verdade ele apaga o que tinha anteriormente e escreve de novo com outras linhas. Então seria isso, né, a gente poder fazer um upgrade nos nossos comportamentos, né, nas repetições de padrão, tipo, eu me vejo muito uma mãe como a minha mãe foi comigo, é muito difícil eu sair desse lugar. De ser parecida com a minha mãe, de ser muito brava, né, de brigar. E daí hoje o meu filho ele só obedece mesmo quando eu sou muito brava, e daí tem que ficar cada vez mais brava. Então, esse comportamento, eu tenho que fazer um upgrade nele, né? Então, eu acabo com consciência fazendo diferente, né? Dando uma virada de chave e fazendo diferente do que é o padrão, do que é o meu samskara, aquela repetição, aquela sensação que se repete, né? Geralmente quando a gente fala de liberdade, no yoga a gente fala de liberdade no sentido de que como se a nossa vida fosse um palco de teatro e a gente tem aquele pano de fundo do teatro, né? Então a gente está numa cena aqui no teatro e daí acontece alguma coisa e eu vou lá no pano de fundo, pego uma coisa lá de trás e trago aqui para frente. Então, uma situação que é parecida com algo que já aconteceu anteriormente, eu repito o padrão. Eu pego a experiência anterior e uso como no momento atual. Então, esse upgrade, essa liberdade tem muito a ver com isso, com a nossa capacidade de mudar comportamento, fazer esse upgrade mesmo. Então a gente consegue perceber assim o yoga de verdade fazendo seu efeito, né? Ele surge um espaço, né? Nesse espaço a ação pode nascer de outros lugares, não só da reatividade, da tendência, do samskara, do registro, mas ele pode entrar num lugar de menos defesa, menos ego ferido, menos necessidade de controle e mais discernimento, né? Viveka, assim, saber, e o que a gente pode fazer muito na prática da vida é dar um passo para trás, sabe?
Nesses lugares que e a terapia também é um lugar que ajuda muito a gente a ter esse sakshi, essa metacognição, né, de conseguir se observar caindo no padrão. Então, quando você começa a ter esse sakshi, ou na neurociência, a psicologia, eles chamam de metacognição, essa capacidade de se observar, daí você consegue, antes de entrar naquele ciclo que vai produzir o mesmo, mais karma e mais do mesmo, você consegue dar um passo para trás e olhar a situação com mais clareza, e daí agir diante da situação e não simplesmente ficar só reagindo. E quando a gente consegue agir diante da situação, a gente se torna livre, né? A gente não está mais atrelado a esses samskaras, a essas marcas e registros. Então, Kaivalya tem muito a ver com isso, assim, de a gente ter essa clareza mental que traz uma liberdade para o viver. Mas é preciso muita atenção, né? Estar no momento presente, perceber o que está acontecendo. A gente começa também muito pelo asana, porque o corpo vai te dizer, o corpo vai te dizer, a observação da respiração vai te mostrar também as sensações do corpo, como a respiração muda, como o coração bate. Então, se você tiver essa capacidade de se auto-observar, você vai ter a capacidade também de agir de uma outra forma, agir mais deliberadamente. Então, de uma forma prática, assim, antes de agir, a gente deve perceber, né? Isso é reação ou é resposta? A reação vem com pressa, com tensão, com justificativa, tem o quê? E a resposta vem com presença, com firmeza, com um tipo de paz. Mesmo quando você tem que dizer um não. Isso muda como a gente ensina também. Ao invés de empurrar o aluno para fazer mais, a gente treina o aluno a ver melhor, a ouvir melhor, né? Tá mais atento também. E a gente também se torna uma pessoa mais atenta, aprendendo não só com o que está sendo falado ali, mas com como eu estou recebendo aquela sensação, como eu estou recebendo aquele momento e como que eu posso deliberadamente agir diante daquilo que está acontecendo. Então, a minha sugestão de sutra é o último sutra, que é o 4.34, que ele fala assim: Kaivalya, ou libertação, ocorre quando o yogi cumpriu os purusharthas, os 4 propósitos da vida humana, e transcendeu os gunas. Os 4 propósitos são Artha, Kama, Dharma, Moksha, que tem uma aula específica disso lá no programa Satsanga, né, que a gente fala sobre os objetivos da vida, que é segurança, prazer, dharma e moksha, que é também como Kaivalya, né? Kaivalya ou moksha são quase a mesma coisa, só que palavras diferentes, né? Então, essas metas e os gunas retornam à sua fonte e a consciência se estabelece em sua própria natureza. Os gunas são as forças da natureza, né? Elas cessam em função de uma consciência muito profunda, ou seja, as influências, né? E a consciência repousa em sua própria natureza. E esse é um fechamento muito bonito do Yoga Sutra. Patanjali fala dos gunas, que é sattva, rajas e tamas, como as qualidades que compõem a natureza e também a mente. Então, sattva é o equilíbrio, rajas é o movimento e tamas é aquilo que é estagnado. Então, a mente é parte da natureza, ela muda, ela se move e ela se colore. Ela traz imagens e cores, né? A gente colore as coisas de acordo com o que de acordo com todos esses samskaras, todos esses registros, todas essas marcas. Mas Kaivalya não é destruir a mente, é parar de confundir o eu com essa movimentação toda da mente. Como se você, por muito tempo, estivesse se confundindo com as ondas e agora reconhece o oceano. Esse sutra aponta para uma liberdade muito concreta. A emoção pode vir e ir, o pensamento pode vir, pode ir.
A situação pode mudar e ainda assim existe algo em você que permanece, aquele que vê, aquele que consegue contemplar. Então, por alguns instantes aqui, nota que pensamentos aparecem, sensações aparecem, sons aparecem. E mesmo assim a presença. Essa presença não precisa ser provada por nada. Ela só é. É Sakshi. É também essa consciência de que você percebe o seu corpo aí onde você está. Você não precisa olhar para o seu pé para saber onde ele está. Então, você não é o corpo. Você é aquele que percebe. Assim como você consegue perceber os teus pensamentos. Então, você não é o pensamento. Você é quem percebe o pensamento. Então, você é Sakshi. Você é consciência pura. Então, o Kaivalyapada, ele fecha o Yoga Sutra com uma mensagem firme e silenciosa, que é: a liberdade não é um evento externo, mas sim o fim da identificação de você com os objetos, do gosto, não gosto, do bom, do ruim, da dualidade. E isso começa no simples, essa liberdade começa no simples, começa na tua respiração, no jeito como você observa um pensamento, no jeito como você não precisa seguir toda a história que a tua mente conta, né? Não deixar a mente ir criando, 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 parar, voltar para a realidade. E estar na sua própria natureza essencial, que é livre de limitação. E daí ter o que o Patanjali fala, né, que é o objetivo final do yoga, que é plenitude, esse preenchimento interno, sem a necessidade de as coisas serem diferentes para que você seja feliz. Né? Imagina se está Kaivalyapada ou Kaivalya ou Samadhi, assim, tá tudo bem, independente do que aconteça. Isso é o ganho dos ganhos, né? Então é por isso que eu falo que vale a pena praticar, estudar yoga, porque imagina, o tempo todo tudo está tudo bem. É mais ou menos isso. Então, se você gostou dos episódios, né, falando sobre os capítulos do Yoga Sutra, lá dentro do programa Satsanga, a gente tem várias temporadas, e uma delas é as 7 chaves do Yoga Sutra, que são várias aulas falando sobre esse texto e entrando em cada um dos angas, dos 8 angas que Patanjali fala no Yoga Sutra. Tem muito conhecimento ali que você pode ouvir, assim, tipo um podcast, né? E lá dentro tem não só esse sobre Yoga Sutra, que é um curso completo, tem também o Valor dos Valores, tem a Árvore do Yoga, que a gente terminou ainda há pouco de estudar, e vai começar o Hatha Yoga Pradipika. Tem também as 9 emoções humanas, falando de psicologia, falando de yoga, falando de neurociência e como as emoções elas levam a gente para um lugar e para o outro. Então tem muito conhecimento lá no programa. São geralmente, né, a gente dá 2 aulas, eu dou 2 aulas por mês. Elas são ensinadas de 15 em 15 dias. São ensinadas ao vivo e ficam gravadas. Então lá tem um banco de dados cheio de aulas muito potentes para que você consiga levar o yoga além do tapete e para que até a própria prática em cima do tapete tenha mais eficiência, porque você está indo para lá por um nível de conhecimento grande, não só porque você tem disciplina, porque você é esforçado, porque você gosta dos efeitos, né? Mas você acaba, quando você estuda filosofia, a prática acaba tendo um sentido maior na vida e pode ser aplicada na vida cotidiana, né? Nas nossas relações com as pessoas, mas principalmente na nossa relação com nós mesmos, porque eu acredito que o yoga é um instrumento de revolução pessoal e através dessa tranquilidade que traz para dentro de nós e essa paz e esse preenchimento, a gente acaba sendo uma pessoa melhor para as pessoas à nossa volta, para o nosso entorno, e assim a gente produz uma grande onda, né, de bondade, de consciência
de estar relaxado, de estar na presença. Então, se você gostou desse episódio, né, e desse estudo, compartilha com outras pessoas, porque acredito que quanto mais gente pratica yoga, mais felizes todos nós somos. E terminamos esse episódio fazendo Shanti Path, a invocação da paz, que haja paz dentro de mim, que haja paz à minha volta, que haja paz entre todos os seres em todas as dimensões. Om Shanti, Shanti, Shanti.